Salve, professores, com a paz do Senhor, mais uma lição do maternal para vocês, mais uma pré-aula. E hoje, a de número 11, que tem por título Os Missionários Paulo e Barnabé. Gente, eu quero dizer para vocês que antes de vocês assistirem essa aula, antes de qualquer coisa, peguem a Bíblia de vocês e vão abrir na leitura bíblica. Hoje a gente tem uma leitura bem extensa, o capítulo 13, do 1 ao 52. A nossa lição diz que é até o 58, mas o capítulo termina no 52. Provavelmente foi um erro de digitação. Então eu preciso que vocês leiam essa história. Porque quando eu estava lendo, eu não lembrava dessa história. Eu já li a Bíblia toda. Quando eu era criança, quando eu ganhei minha primeira Bíblia, naquele primeiro amor, eu li a Bíblia inteira. Vou dizer que eu entendi alguma coisa? Não. Eu entendi Apocalipse? Não. Eu tive medo? Eu tive. Mas eu não lembrava dessa história e eu li a Bíblia toda. A gente também teve, na época da mocidade, teve um vestibular bíblico que foi sobre Atos. Essa história está em Atos e eu não lembrava dessa história. Então te convido para, antes de qualquer coisa, pegar a tua Bíblia, sentar e ler, para você poder entender essa história. Ela é bem interessante. Espaço dos alvos. Que a criança compreenda que precisamos falar de Jesus Cristo. E aí vocês já estão vendo o nosso textuário aqui. Não vou falar dele agora, mas aí eu vou ler para vocês. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo. E o bracinho forte, porque a gente tem que ser forte e corajoso. A gente precisa estar falando de Jesus para todas as pessoas. Quando alguém te dá aquele espacinho, você dizer, ai, graças a Deus, glória a Deus, Jesus fez isso por mim. Sempre tem um espacinho que a gente pode estar falando do Senhor. Então, o espaço da professora. Quando entendemos o chamado do Senhor, compreendemos que nada podemos fazer sozinhos. Ele usa as pessoas para nos ensinar o significado dessa missão. Você precisa elaborar planos de aula que sejam interativos, que os seus alunos se sintam bem recebidos e aprendam o conteúdo da lição com mais facilidade. Aí vocês podem estar até notando que, tia Val, a sua aula hoje está tão vazia, está faltando coisas. É porque eu estou substituindo uma irmã. Hoje a aula não era minha, mas aí precisaram e a gente veio atender o chamado. Então, não pude preparar aquela aula, mas vocês vão ver que as coisas que eu trouxe vão ser interativas, vão ser diferentes e vai ajudar vocês a terem ideias novas. Pode ser que vocês não consigam fazer as mesmas coisas que eu trouxe, mas vocês vão ter algumas ideias que podem agregar, vai ajudar. Quanto mais dinâmica e interativa for sua aula, haverá mais resultados de aprendizagem. Diga que a aula será muito boa e que eles vão aprender a respeito da missão de Paulo e Barnabé. Como essa lição inteira só cantou hino da harpa, eu também não trouxe uma sugestão hoje, porque o louvor que eles trouxeram é um hino bem conhecido da nossa harpa, nossas crianças com certeza sabem, é o hino número 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só. Então, eles sabem, vocês podem cantar com eles. E aí, se vocês quiserem cantar outros corinhos também, pode cantar. Fazer aquela oração inicial, aí vamos cantar e cantam. E depois canta esse para poder iniciar a tua história, porque já vai, Jesus era um amigo, foi Ele que ajudou e tal. Já vai puxando para o assunto da aula. Espaço de reflexão. Todos nós precisamos de um encorajador, precisamos ser animados em algumas situações. E aí eu estava pensando, quantas situações a gente passa que a gente desanima, a gente fica triste, mas o Senhor usa alguém para nos dar uma palavra de conforto, nos deixar mais alegres, animados, a gente consegue prosseguir, né? Então agora vamos aqui para o nosso textuário. Como eu já disse para vocês, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo. Gente, a sugestão da lição para o textuário é maravilhosa, mas eu não tinha tempo hábil de preparar, que eu precisaria de 5 garrafas PETs. A gente não toma refrigerante lá em casa, então a gente não tinha em casa. Então ele disse para a gente preparar 5 garrafas PETs, aí fazer como se fosse uma roupinha na garrafa e escrever cada parte do versículo em uma garrafa. E aí é legal que você vai levar para a tua criança, você vai tirar lá as garrafas, vai chamar a atenção deles, mais do que um cartaz. Mas no caso, eu não tinha garrafas, pode ser que você esteja assistindo essa aula
já no sábado, talvez muito em cima e não vai conseguir também. Então tá no teu PDF, esse aqui, que é uma opção. Então tá aqui o texto, eles não sabem ler, mas o texto vai nos ajudar a lembrar. É um versículo muito conhecido? É, mas às vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça que a gente não consegue lembrar. Então, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Josué, capítulo 1, versículo 9. E o bracinho aqui para ser forte. E aí chegamos na nossa parte da história. Então, se você leu o texto todo, como eu te convidei a ler, Atos 13, você vai descobrir que é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí eu quis trazer essa malinha de missões. O que tem dentro hoje não tem a ver com a nossa história, que é uma historinha de missões, que é sobre ir, orar e contribuir. Mas aí não tem a ver com a nossa história de hoje. Mas como estava pronta a minha mala, eu quis trazer a mala para eles terem uma noção de que eles estavam orando, eles estavam no templo e Deus mandou eles irem para algum lugar. Então eles pegaram as malas e foram para onde Deus mandou. Então é interessante. Se você tiver uma malinha ou não tiver ainda, dizer, tia, achei tão legal sua malinha. Pois é, então pega uma caixa, prepara tua malinha que é EVA. Eu nem tinha EVA preto para cobrir ela toda na época que eu fiz. Aí aqui eu pintei com guache e imprimi essas bandeirinhas em um papel adesivo só, tamanho A4. Coube várias bandeirinhas. Então fiz aqui os cintinhos da malinha, o nome Missões e colei minhas bandeirinhas. Aqui atrás. Ela é bem simples de fazer, é só você encapar uma caixa de sapato. Então, vamos lá. Os visuais da CPAD são esses daqui. O primeiro visual, eles estão orando no templo. E aí, no segundo, eles estão indo obedecer à voz do Senhor, que o Senhor mandou eles fazerem. Aí, no terceiro, vocês vão conhecer esse rapaz aqui. Eu esqueci agora o nome dele, se é Limas ou Eliafaz. Elimas. O nome dele é Limas. Ele é um mágico. E aí ele tá falando mal e não sei o que, não deixa o pessoal pregar. Então Deus usa os meninos, Paulo e Barnabé, e ele fica cego. E aí foi que eu trouxe pra vocês hoje. Vocês não têm o visual da CPAD, né? Vamos dizer que não tem. Então eu trouxe os bonequinhos normais aqui. Eu escolhi esse daqui. A gente vai usar ele de novo. Esses aqui não vão ser os mesmos bonequinhos, não vão ser os mesmos personagens, mas eu vou trazer os mesmos bonequinhos na lição 13. Hoje, esse daqui vai ser o Elimas, porque ele tá com um saquinho de dinheiro, ele fazia mágica, essas coisas para ganhar a vida. E esses aqui vão ser os nossos missionários. Então, a gente vai usar eles para contar a história. Eles chegaram lá, estavam orando, obedeceram a Deus e foram. E essa pessoa que estava atrapalhando, então Deus botou ele para ser cego. Aí você pode até levar alguma coisa de, sei lá, fita isolante, fazer um óculosinho de fita isolante e coloca aqui nele para ele ficar cego. Enfim, mas aí a sugestão que eu trouxe para vocês, caso vocês não tenham os bonequinhos, vocês vão fazer de conta que isso daqui é uma caixa. O quê? Por que, tia, a senhora cortou assim? Porque eu queria fazer um teatro. E o que que ocorre? Eu só tinha uma caixa e eu dividi essa caixa para as outras aulas também. Então, o que sobrou foi isso aqui para fazer. Então, façam de conta que é uma caixa, vamos dizer assim, nesse formato aqui. Deixa eu tirar aqui. Que é isso daqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Na caixa, vocês deixariam a caixa totalmente fechada. Só tirariam a frente e a parte de cima, porque vocês vão usar os palitoches. Eu vou usar aqui. Aqui eu usei o templo, que no caso, se eu tivesse essa caixa aqui, teria colocado aqui. Dá pra fazer até isso mesmo, que eles foram fazer missões, aí você tira aqui a caixa, tá orando no templo e tal. Mas aí, é só pra vocês verem como é que ficaria se fosse uma caixa inteira. Então, bora lá. Eles estão no templo. Eu acho que dá pra ver o templo. Isso aqui tá no PDF de vocês, tá bom? Esse templo, essa caixa maravilhosa, não. E aí, eles estão no templo. E eles estão o quê? Eles estão orando. Olha, a criança estavam no templo. E eles estavam orando, e estavam falando com Deus, e estavam buscando o Senhor.
E quando eles estavam orando, Deus falou com eles sobre algo. Deus mandou que eles fizessem uma... Vocês acham que Deus mandou eles fazerem o quê, crianças? Uma viagem. E se eles estavam no templo e estavam orando, eles iam obedecer? Eles obedeceram. Então, Paulo e Barnabé... Deixa eu ver. Paulo e Barnabé, eles foram fazer a vontade de Deus. Eles foram em outro lugar para fazer a vontade de Deus. E naquele lugar, eles encontraram um homem que queria ouvir a palavra de Deus. E ele era rico e todo mundo estava prestando muita atenção. Mas tinha alguém... eu queria que vocês prestassem atenção. Esse bonequinho não tinha esse bigode. Aí eu fiz esse bigode porque geralmente os vilões tem esses bigodinhos assim. Aí eu disse, pronto, então Elimas vai ser esse. Aí coloquei um bigode nele e ele queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas ficava atrapalhando. E fazia mágica, e reclamava, e dizia que aquilo não era de Deus. Mas só que Deus... Peraí que eu me enrolei um pouquinho aqui. Usando Paulo e Barnabé, fizeram Elimas ficar cego. Aí no teu PDF vai ter 2 Elimas. Vai ter esse Elimas e um outro que é espelhado. E ele vai estar com os olhinhos azuis porque ele está cego. Então, quando você for colar no teu palitoche, só é você colar, recortar direitinho e colar atrás. E aí vai dar certo. E aí, como ele ficou cego, todo mundo acreditou na palavra de Deus e várias pessoas se converteram, aceitaram Jesus. Enfim, essa é a nossa história de hoje. E que eu te convido, né, para ler na Bíblia, para você realmente saber tudo. E aí, gente, no Espaço das Artes, eles tiveram uma ideia que, na minha opinião, não vai dar muito certo. Vê, Paulo e Barnabé visitaram várias cidades. Escreva o nome dessas cidades em plaquinhas de papel. Chipre, Pafos, Antioquia. Separe as crianças em dupla e oriente-as para ficarem atentas ao seu caminho. Cada vez que você levantar a plaquinha, elas vão de lugar. Paulo e Barnabé viajaram para Chipre. Enquanto se movimentam, explique que Deus mandou eles ir pelo mundo falar a mensagem do amor de Deus para as pessoas. Eu acho que não vai funcionar porque as nossas crianças não sabem ler. Aí como é que adianta eu levantar a plaquinha Chipre para eles poderem falar se eles não vão saber qual é? Então, eu trouxe outra opção para vocês fazerem com eles, tá bom? Tá no PDF de vocês também. Eu coloquei todos os personagens, coloquei a Malinha, coloquei Paulo, coloquei o templo, eles orando, Barnabé, o rapaz rico, coloquei também uma moça, porque tinha moças na história também. E essa aqui vai ser a carta do mágico. E aí vocês vão brincar com eles assim. Se tiver menos crianças, vocês tiram a menina, porque ela não estava na história. Mas aí a minha ideia de brincar era fazer o seguinte. Você embaralhava as cartinhas e aí eles escolhiam. Ou então, como se fosse jogo da memória, só que cada um só vai pegar uma. E aí, quem pegar do mágico, que até agora eu não peguei, quem pegar do mágico, sai. Aí você, que nem dança da cadeira, sai um, você já tira uma carta também, mas sempre deixa do mágico, para no final ficar só 2 crianças e uma ganhar, né? Que vai ser a que não pegou o mágico. Sempre quem pegar do mágico, perde. Eu acho que desse jeito vai ser divertido para eles. E aí não é perder, né? Que se eles perderem também, eles não vão gostar. Mas aí dá para vocês brincarem e se divertir bastante com eles. Então foi isso. Essa foi a nossa lição de número 11. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Usem o PDF. Se vocês gostaram da nossa história e da nossa lição, deixa o like, um comentário que vai ajudar muito no vídeo, tá bom? Que Deus abençoe e até semana que vem. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.